Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez na Lagoa, aqui em São Pedro da Aldeia, na Laguna, em São Pedro da Aldeia, para gravar mais um vídeo devocional para você. E antes da gente prosseguir, eu já queria pedir a você que acompanha o nosso canal, está assistindo essa mensagem, esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não for inscrito, que você clique em gostar ou não, de acordo com a sua preferência, e que você compartilhe as nossas mensagens que nós temos gravado aqui, rogado ao Senhor que Ele possa te abençoar através das mensagens que são gravadas aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você, que Deus possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao nosso coração. E hoje, irmãos, eu queria falar a respeito desse assunto que tem assolado não só o nosso país, como o mundo. Muitas pessoas, infelizmente, têm sido acometidas desse vírus terrível. Muitas famílias têm sido ceifadas, muitas pessoas têm perdido a vida de seus entes queridos, seus familiares para esse vírus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor também tem nos guardado, o Senhor também tem restaurado e recuperado muitas pessoas. O número de pessoas que têm se recuperado é infinitamente maior, graças a Deus, ao número de pessoas que têm perdido a sua vida. Mas ainda assim os números são muito grandes, são muito altos, porque cada vida importa. São quase 350 mil pessoas que perderam a vida em nosso país. Nos últimos dias, infelizmente, nós temos perdido pessoas muito próximas a nós. E nós temos parado para refletir sobre muitas coisas. Mas uma palavra que eu queria deixar para você nesse vídeo é: tenha calma e confie no Senhor, porque tudo isso vai passar. Existe uma passagem bíblica, entre muitas outras, onde o apóstolo Paulo, ele nos traz uma reflexão. Essa passagem da palavra de Deus, ela está lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, os versículos 16 ao 18, que diz assim, 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Se você tiver com a sua Bíblia, possa abri-la e acompanhar o que diz a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e aquelas que nós não vemos, estas sim são eternas. O apóstolo Paulo aqui, ele nos faz um grande alerta. Ele começa no versículo 16 falando assim: por isso não desanimamos, pelo contrário. E aí ele faz uma comparação, um contraste entre o homem exterior, que ele diz que se corrompe, mas entre o homem interior, que ele diz que se renova dia a dia. E essa é uma verdade, irmãos. O homem exterior é essa nossa carcaça, o nosso corpo, que se corrompe com o passar dos tempos. O homem exterior é esse homem que, com o passar dos anos, ele vai envelhecendo. A nossa atividade física vai ficando prejudicada, os nossos cabelos vão embranquecendo e a gente vai ficando com o corpo debilitado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o homem interior, e aquele homem que é renovado pela presença e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, esse se renova dia após dia, mesmo diante de momentos difíceis, de tempestades em que vivemos. E aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ele fala para a gente não prestar atenção, não atentar, não ficarmos com os nossos olhos fitos nas coisas que os nossos olhos veem. Porque muitas das vezes o que os nossos olhos veem são coisas que nos trazem desesperança, que nos trazem temor, que nos trazem medo. Mas nós devemos elevar os nossos olhos para os montes,
porque a palavra de Deus, o salmista dizia assim: de onde me virá o socorro? E logo em seguida, o salmista faz uma afirmação, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. E é nessa confiança que nós devemos elevar os nossos olhos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Nosso socorro não vem das autoridades governamentais, nosso socorro não vem dos homens, nosso socorro não vem das pessoas, não vem dos médicos, nosso socorro vem do Senhor, e é nele em que nós devemos confiar. Evidentemente que nós dependemos aqui, nessa terra, das nossas autoridades, nesse momento mais do que nunca dos nossos profissionais de saúde, e que nós rogamos ao Senhor que Ele os guarde, que Ele os proteja e que os use com sabedoria. Mas a nossa esperança, ela tem que estar pautada em Deus, no Senhor, porque só Ele é que nós devemos confiar. E interessante que logo no versículo 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele afirma não desanimar, porque ele entende que o seu ministério, ele foi dado pelo próprio Deus. E ele compreende a grandeza do ministério que Deus havia confiado a ele. E por isso o apóstolo Paulo, ele afirma: olha só, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que quem me colocou nesse negócio aqui foi Deus. E é por isso que eu não desanimo. E é por isso que eu não entrego os pontos. E se por um lado Paulo ele enfrentou perseguições e ele se sentia debilitado fisicamente por essas perseguições, por outro lado, Paulo ele reafirma também que ele experimentou a renovação da sua força através do sobrenatural de Deus. E irmãos, se nós às vezes hoje nós enfrentamos tempestades, momentos de dificuldade, de muita luta, nós devemos confiar em Deus, porque nós temos percebido que apesar das más notícias, Deus ele tem feito a sua parte. Pessoas têm sido curadas, vidas têm sido restauradas, para que o nome de Deus ele continue sendo glorificado. E é olhando para essas coisas que nós devemos firmar os nossos passos. A palavra do Senhor ela diz que nós devemos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E infelizmente, em nossos dias, nós temos trazido à nossa memória coisas que tiram a nossa paz, que não nos traz esperança. E por isso nós temos percebido que muitas pessoas têm se desesperado com os acontecimentos que muitas das vezes nós somos acometidos. Mas que nós possamos ter fé, que nós possamos ter esperança, que nós possamos confiar em Deus. Paulo, ele fala lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele, Jesus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Paulo, ele fala aos Efésios que segundo a riqueza da sua glória, Jesus, ele nos conceda que nós sejamos fortalecidos, nosso homem interior. O nosso homem não carnal, não o nosso homem exterior, mas o nosso homem interior, que é alimentado através da nossa comunhão com Deus, através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus ele possa nos fortalecer através do conhecimento da sua palavra, através da comunhão e da intimidade com Ele, e que nós possamos dessa forma sermos fortalecidos por Ele em todas as coisas. E o interessante, irmãos, é que essa expressão homem interior, ela é sinônimo de coração, do centro das nossas vontades. O apóstolo Paulo, assim como o judeu daquela época, ele entendia que o nosso coração era o centro das vontades humanas, que o do nosso coração é de onde procedia tudo, as coisas boas e as coisas más. Por isso, Paulo ele fala tanto desse homem interior, que se renova, que não se corrompe, e que ele fala que apesar do homem exterior, apesar da nossa carnalidade, apesar de nós, nosso corpo físico, se deteriorar ano após ano, dia após dia, o nosso homem interior ele se renova. Ele se renova porque a nossa força não vem de nossos braços, a nossa força vem de Deus, vem do Senhor. E o apóstolo Paulo ele não desanima porque embora as aflições do tempo presente afetem o seu corpo físico, o Espírito Santo renovava a cada dia.
eu acho interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala em seu comentário sobre 3 pontos, onde ele destaca que o apóstolo Paulo firma a sua convicção, a sua certeza. E o primeiro ponto, ele destaca o seguinte, que o corpo é fraco, mas o espírito é renovado. E a gente pode ver isso lá no capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 16. E Paulo, ele dá essa ênfase que o nosso homem exterior é o nosso corpo, e que o nosso homem exterior é o nosso espírito, e que o nosso corpo fica cansado, que o nosso corpo fica doente, o nosso corpo fica envelhecido, mas que o espírito, ele amadurece, o espírito, ele nos fortalece, o espírito, ele renova nossas forças. E é justamente nessa certeza que nós devemos buscar a renovação no Espírito Santo, apesar do nosso corpo físico muitas das vezes não estar aguentando mais. E Paulo, ele continua falando, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele continua em seu comentário falando que os 2 verbos, corromper e renovar, eles estão no presente, indicando um processo contínuo. E esse processo contínuo, ele é tanto da deterioração do nosso corpo físico, como da renovação do nosso corpo através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então são 2 processos contínuos que todo homem e mulher, que todo servo e serva de Deus passa pela deterioração com o passar do tempo de nosso corpo, de nossa matéria física, mas pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, através da ação do Espírito Santo em nós. E ele fala no segundo ponto, um presente doloroso, mas um futuro glorioso. Isso a gente pode ver no versículo 17. Paulo, ele fala assim, as aflições são pesadas e contínuas muitas das vezes, mas nós devemos observar tudo isso, não sob o ponto de vista temporal, aqui desse mundo, mas sob o ponto de vista da eternidade. Porque a palavra de Deus diz que hoje, agora, nós podemos chorar e nós podemos sentir dor, nós podemos sofrer imensamente com a perda de um ente querido, com a dor, que nos deixa a separação das pessoas que nós amamos. Mas nós devemos ter a certeza de que a promessa que vem na palavra de Deus e diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. E é nessa confiança, irmãos, que nós temos que nos fortalecer. É nessa certeza que nós temos que pautar as nossas ações. Agora a dor, ela pode esmagar o meu peito, pode tirar o meu fôlego, pode apertar o meu peito e pode até me fazer chorar e me fazer, às vezes, até pensar em desistir da vida. Mas Deus, ele nos faz uma promessa de que ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, de que lá na presença dele não há choro, não há dor, não há sofrimento. E é nessa certeza, irmãos, de que a nossa vida temporal aqui nesse mundo não pode se comparar à glória da vida que há de vir em Cristo Jesus. E o terceiro ponto que o pastor Hernandes Dias Lopes destaca é a diferença entre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele diz que nós não devemos nos prender àquilo que os nossos olhos veem. Muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, assim como o apóstolo Pedro, quando em uma noite de tempestade, onde os apóstolos estavam atravessando de barco de uma margem para a outra, veio um vento forte, uma grande tempestade, e eles ficaram aterrorizados. E Jesus, ele aparece caminhando sobre as águas, e Pedro fala: Senhor, se és tu, permita-me que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: vem. E Pedro, por um momento, ele começa a fazer aquilo que o próprio Cristo estava fazendo, a caminhar sobre as águas. Mas quando Pedro começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para aquilo que os nossos olhos podem ver, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Então nós não devemos olhar para as coisas visíveis e temporais. Nós devemos ficar com os nossos olhos atentos para as coisas invisíveis e eternas. E nós não vivemos pelo que os nossos olhos veem, mas nós vivemos pela fé. E pela fé nas promessas que o próprio Cristo, ele fez para mim e para você. E existem algumas passagens bíblicas aqui que eu queria destacar para você, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos fortalecer a nossa fé
nesses dias em que nós estamos vivendo. A primeira passagem bíblica é no Salmo 73, no versículo 26, que diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, o nosso corpo às vezes pode até sucumbir diante de uma enfermidade, diante de uma doença, mas em Deus nós nos fortalecemos, porque Ele é a nossa força, porque Ele é a nossa herança. No Salmo 119, versículo 81, o salmista diz assim: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas a tua palavra coloquei a esperança. O salmista diz que ele coloca a esperança dele nas promessas do Senhor que estão descritas em sua palavra. E infelizmente, irmãos, a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento é o conhecimento do Senhor, é o conhecimento de Deus. Nos falta muitas das vezes intimidade com o Deus da palavra. Às vezes nós buscamos as bênçãos de Deus, mas nós não buscamos o Deus daquelas bênçãos. As pessoas querem o favor de Deus, mas não querem verdadeiramente se entregar a Ele. Enquanto Deus ele for só apenas o meu Salvador, e não for o Senhor da minha vida, da sua vida, irmãos, nós verdadeiramente não iremos desfrutar da plenitude do que o Senhor nos promete. Isaías capítulo 40, versículo 29, a palavra diz assim: Ele, o Senhor, fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E é essa certeza que nós devemos ter, que Deus, Ele fortalece aquele que está cansado, aquele que acha que está sem nenhum vigor, e Ele nos dá força, nos dá não somente força, mas Ele nos dá grande vigor para que nós possamos superar todas as dificuldades que nós passamos. E para finalizar essa devocional, esse vídeo, eu queria destacar o que o Salmo 51, versículo 10, ele fala, onde Davi, ele rasga o seu coração diante de Deus. E ele fala no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, essa promessa é demais. Esse coração quebrantado do rei Davi, ele deve ser buscado por mim e por você. Porque Davi, ele tinha acabado de cometer um grande pecado. Um pecado que era para a morte. Ele acabou de adulterar, tinha adulterado com a esposa do general Urias. Ela tinha engravidado. O filho nasceu. E logo em seguida esse filho, nascido em pecado, ele morre. Após alguns dias, Davi, ele ora, ele jejua, ele clama ao Senhor. Mas quando os seus servos chegam e falam para ele, meu Senhor, a criança é morta. A palavra de Deus diz que Davi, ele se põe de pé. Ele toma banho, ele troca suas vestes, ele senta e se alimenta. E ele continua prosseguindo a sua vida, porque a partir daí já não havia mais o que fazer. Então Davi, ele escreve esse salmo que é verdadeiramente um testemunho do sentimento que ele tinha em seu coração. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, sem pecados, sem malícia, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pede isso ao Senhor porque com certeza ele deveria ter se abalado, seu homem exterior, ter se abalado profundamente com as coisas que ele havia vivido. Mas ele pede a Deus que renovasse esse espírito interior, movido pela ação de Deus na vida dele, esse espírito inabalável, para que ele pudesse prosseguir e continuar em sua caminhada. E assim, irmãos, é o pedido que eu tenho para a minha vida e é o pedido que eu rogo ao Senhor para a sua vida. Que Deus, ele renove em nossos corações esse espírito inabalável. Que Deus, ele nos fortaleça, apesar de toda dificuldade que porventura você esteja passando. Nós sabemos que muitas das vezes a dor é grande. O sentimento de perda é profundo. Às vezes o nosso coração aperta de uma forma tão grande que a gente parece que não vai conseguir prosseguir. Mas busque as suas forças
em Deus, porque Deus há de renovar suas forças, porque Deus há de levar a esperança ao seu coração, porque Deus há de colocar a fé que nos fortalece, a fé que nos traz de volta para o caminho, a fé que firma os nossos passos, a fé que nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, que Deus nos proteja e que Deus ele possa nos conduzir seguros no caminho dele. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe as mensagens aqui do nosso vídeo, do nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau e até mais.